Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, mais uma sexta-feira na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, que é o chamado de Deus para Mateus, né? Diz assim: Partiu Jesus dali e viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Meus irmãos, por natureza, Mateus não era um homem bem quisto, bem visto naquele período em que ele vivia. Afinal de contas, a Bíblia diz que ele estava sentado na coletoria, ele era um dos cobradores de impostos. Mateus, ele era conhecido como Levi, esse era o nome dele naquele período. A Bíblia diz que o Senhor um dia chega a ele e faz um convite. Diz: Mateus, vem, me segue. E eu fico pensando que muitas vezes nós ainda tentamos fazer tantas coisas para ter a nossa vida transformada. E nós ouvimos tantas expressões como do tipo 3 passos para que a sua vida seja mudada, 5 passos para que a sua vida financeira seja transformada, 6 passos para que o seu casamento seja restaurado. Sabe, eu tenho aprendido com Deus a cada dia que tudo que eu e você precisamos fazer é obedecer a Jesus. Ouvir o chamado dele e agir segundo o chamado que Deus tem nos feito. Muitas vezes nós tentamos criar passos ou situações para ver uma transformação acontecer, quando na verdade tudo que nós precisamos é uma vida de obediência. Quando Jesus diz para ele: Mateus, segue, me segue. Quando Mateus se dispõe simplesmente a obedecer, a vida dele vai sendo transformada. Quando Jesus vai usando a mesma expressão tantas outras vezes, quando o Senhor diz: olha, levanta e anda. É um processo simples. Quando Jesus diz: olha, vai lá e lava o seu rosto, lava os teus olhos. Quando Jesus joga lodo no olho daquele cego. Quando Jesus diz para ele: vai lá e lava. É um processo simples. Tudo aquilo que Deus deseja fazer na nossa história, tudo aquilo que Deus nos direciona é sempre simples. O problema é que muitas vezes nós complicamos, muitas vezes nós criamos situações, muitas vezes nós queremos entender o porquê. E milagre muitas vezes não se explica, se vive. Deus tem nos chamado a um tempo de obediência. Quando Deus chega a Mateus, então, a transformação é simples. Na minha e na sua vida também. Tudo que eu preciso fazer é obedecer a direção que Deus me deu. Muitas vezes a direção vai ser: segue-me. Outras vezes a direção vai ser: vai, se lave. Outras vezes a direção vai ser: abra mão. Eu não sei qual a direção que Deus tem dado para você nesses dias. Mas para viver o sobrenatural de Deus é simples. Eu só preciso obedecer. Que Deus possa me dar graça, te dar graça nesse dia, para sermos obedientes a Ele, a palavra dEle. Afinal de contas, a palavra diz que mais importa agradar a Deus do que agradar a homens. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, ó Deus, o Senhor tem nos trazido, Deus, direção e clareza simples durante toda a história. Pai, mas nós temos tantas dificuldades de obedecer, tantas vezes. Senhor, toma as nossas vidas nas Tuas mãos nessa manhã. Ó Deus, nos abençoe nesse dia, nos dê graça, Deus, para obedecer, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, a Tua direção, e ousar obedecer a direção que o Senhor tem nos dado. Nós queremos viver o Teu sobrenatural, Deus, então nos dê graça. É o que nós te pedimos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia, um grande abraço e até mais.